Fala galera, professor Ederson aqui mais uma vez. Vamos para a aula de História, que é a América Portuguesa, com a chegada dos portugueses no território que hoje é o Brasil. Antes disso, no ano de 1994, Portugal e Espanha assinam um acordo que é chamado de Tratado de Tordesilhas, onde divide as terras entre esses dois países, Portugal e Espanha. Beleza? Então, quando dá no ano de 1500, Portugal manda um navegador chamado Pedro Álvares Cabral para reconhecer a parte do território brasileiro. Pedro Álvares Cabral tinha dois objetivos: fazer um mapa de todo o litoral brasileiro e verificar se nas novas terras da colônia portuguesa haviam metais preciosos. De início, Pedro Álvares Cabral não acha. No tanto é que existe um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão responsável por relatar toda a viagem junto com Pedro Álvares Cabral, e ele diz que, por enquanto, nós não encontramos os metais preciosos. Esse período aí, que vai de 1500 a 1530, ele é chamado de período pré-colonial, onde aí nós temos o primeiro ciclo econômico do território brasileiro, que é chamado de ciclo do pau-brasil, onde uma das principais atividades econômicas dos portugueses era justamente a retirada da madeira, certo? No século seguinte, aí nós já vamos ter o segundo ciclo econômico, que vai ser o ciclo da cana-de-açúcar. No segundo ciclo econômico do Brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, os portugueses já estavam preocupados com a tomada de outros países da nova colônia portuguesa. Então eles trataram logo de tentar ocupar ela. E a forma melhor que eles encontraram foi através da cana-de-açúcar, que se adaptou muito bem ao nordeste do Brasil. Então, um dos principais produtos econômicos de Portugal no século XVI foi a cana-de-açúcar produzida no Nordeste. Então, esse ciclo econômico ele serviu basicamente para ocupar o litoral brasileiro. Logo em seguida vinha a introdução do gado, onde os portugueses começam a desbravar o interior do Brasil. Por causa da ocupação dos plantios de cana-de-açúcar no litoral, o gado vem a ocupar o interior. Logo em seguida tem a chegada dos bandeirantes e a Companhia das Índias Ocidentais, que são os jesuítas. Os bandeirantes tiveram três missões fundamentais na ocupação do território brasileiro, que foi a expansão do território, a escravização dos indígenas e a localização dos metais preciosos. Já os bandeirantes, eles tiveram como missão principal formar vilas e povoados, converter a população indígena e proibir a escravização indígena. Até então, a capital da colônia brasileira estava localizada na cidade de Salvador. Com a descoberta do ouro na região de Ouro Preto, a capital foi transferida de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, que passou então a ser a nova capital da colônia brasileira. Com esse terceiro ciclo econômico, também chamado de ciclo da mineração ou ciclo do ouro, houve aí uma espécie de urbanização no território, onde várias pessoas começaram a migrar do campo para a cidade e houve aí um inchaço das cidades, das zonas mineradoras. Por fim, no século XIX, nós temos o ciclo do café. Aproveitando aí o solo de terra roxa da região sudeste brasileira, o café se deu muito bem neste solo e aí a produtividade subiu às alturas, levando o café a ser um dos principais produtos econômicos de exportação do Brasil. Começou então na região sudeste um processo de desenvolvimento de infraestruturas, como casas bancárias, rede elétrica, construção de ferrovias, rodovias, portos, tudo isso para beneficiar a economia do café. Então, por último, essa economia cafeira, como sendo aí o quarto ciclo econômico, ele traz como porta de entrada
o quinto ciclo econômico brasileiro, que é o ciclo da industrialização, sendo que o café é que abre as portas para essa industrialização do Brasil. Com os ideais do iluminismo se espalhando pela Europa no século XIX, de igualdade, liberdade e fraternidade, esses ideais acabam por ser a base de várias revoluções e independência de países pelo mundo inteiro, começando aí pelos Estados Unidos da América, que se tornam independentes. Logo em seguida tem a Revolução Francesa, o que acaba acarretando aí praticamente no fim do absolutismo na Europa. E com isso, os países do continente americano começam a buscar suas independências. E aí os Estados Unidos, através da doutrina Monroe, América para os americanos, reconhecem a independência de vários países da América. Por fim, com a independência do Brasil, através de Dom Pedro II, o Brasil também se torna independente. Valeu, galera, professor Ederson aqui, terminando a aula. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima aula. Tchau!